Fatos e versões. O que vai impactar na sua vida agora no Café com Política. No Café com Política de hoje, o nosso entrevistado é o secretário de Obras e Serviços Urbanos de Contagem, João Batista Marisguia, da Rede Sustentabilidade. Seja bem-vindo mais uma vez aqui à Rádio Super. Obrigado. João, a rede determinou que filiados entreguem cargos na Prefeitura de Contagem, o partido que deixou a administração da cidade em maio do ano passado, e essa decisão foi tomada no último mês. O senhor é secretário em Contagem e é filiado à Rede Sustentabilidade. Por essa determinação, qual é a definição do senhor? Estou na rede, sou rede e permanecerei na rede, porque tenho uma afinidade plena com o programa, com o ideário da rede. O que ocorre nesse momento? Amanhã à noite, o Elo Estadual, que é o Diretório Estadual, fará uma reunião e o assunto é exatamente esse. A reunião está sendo convocada a meu pedido. Quando eu recebi o comunicado de ou permanece e deixa a rede, ou vai permanecer na rede e deixa o governo, eu respondi com uma carta de 7 laudas, encaminhei à rede institucionalmente. Os membros, são 50 entre titulares e suplentes do Elo Estadual, têm ciência desta carta. Eu a divulguei somente para a rede e amanhã nós debateremos o assunto. Como eu vejo isso? Em primeiro lugar, eu recebi o convite do então candidato Alex de Freitas, atual prefeito eleito de Contagem, ainda à época da campanha municipal, em 2016, para ajudá-lo. Escrevi o programa de educação. Ele eleito convidou-me ainda no final de 2016 para ser o coordenador da comissão de transição. Fizemos a transição, inclusive eu fui o principal responsável para aconselhar o prefeito a introduzir a cobrança do IPTU, porque é um imposto democrático, republicano, redistributivo e que é bem-estar na veia em benefício do cidadão, na forma de urbanização de vilas e favelas, esgotamento sanitário, dentre outras obras que redistribuem a renda em direção aos pobres, promovem equidade e bem-estar e diminuem as desigualdades socioespaciais, como está acontecendo hoje no município. Eu sei que a coisa do IPTU é impopular em Contagem, mas o cidadão contagense precisará, sem brigar com os fatos, refletir sobre os benefícios que a cidade como um todo, especialmente os mais pobres, estão recebendo a partir disso. Portanto, a minha participação no governo Alex de Freitas data já do período em que ele era candidato, depois eleito e depois eu fui consultor e por último convidado secretário de obras. Portanto, a minha posição é perfeitamente coerente. A rede municipal em Contagem, através de uma liderança que é o líder que pretende ser candidato a prefeito, o que é legítimo, né? Participou do governo do Alex durante 2 anos e 5 meses. O Cacá Menezes. Sim, sem manifestar nenhum contraditório, nenhum tipo de crítica e, portanto, durante 2 anos e 5 meses. 2 anos e 5 meses depois descobre que é oposição, que estava equivocado. Quem está equivocado? Eu que estou participando coerentemente e que não tem nenhuma restrição grave. Temos problemas? Temos, mas nenhuma restrição grave ao governo Alex de Freitas, enquanto que o colega da rede, após participar, inclusive como secretário, durante quase 2 anos, e a equipe que ele nomeou durante 2 anos e 5 meses, agora surge como dissidente. Ora, como é que eu vejo isso? Eu vejo isso como um sinal de certa crise, que devemos aprender com a crise. O que temos hoje, no caso da rede, especialmente em Minas, é uma ausência de clareza de propósitos. O que dizer em relação, por exemplo, ao governo do estado? É apenas ser oposição, como está sendo na Assembleia, mas para oferecer que tipo de crítica, que tipo de proposta? Se o governador pretende fazer, como anunciou na campanha de modo coerente, uma reforma fiscal, um ajuste fiscal, se você tem crítica, qual é a alternativa que você propõe? Recordemos aqui mesmo nesta rádio,
quando eu era candidato a governador pela rede, aliás, convidado pela Marina Silva e convidado pela liderança estadual da rede, inclusive o atual pré-candidato a prefeito em Contagem, eles foram buscar-me para que eu fosse o candidato a governador pela rede, honraram-me e eu fiz um trabalho à altura das expectativas da rede, como todos sabem, vocês mesmos jornalistas unanimemente reconheceram que o melhor programa de governo apresentado foi o programa que eu e minhas equipes formulamos e apresentamos. Nós tínhamos propostas para Minas Gerais. O que acontece hoje? Tem a crítica e a oposição, mas não tem projeto. Então, na ausência de ideias, na ausência de propósitos claros, na ausência de clareza de objetivos, você cai naquela síndrome de as uvas estavam verdes e começa a brigar para dentro. Isso é o maior equívoco que vai resultar em quê? Em intolerância. Quando todas as forças democráticas e republicanas têm que se unir de centro-direita à esquerda para defender a democracia no Brasil, defender o republicanismo, promover as reformas, apoiar em qualquer governo o que for bom para o país e recusar aquilo que seja ruim, você começa a brigar um contra o outro dentro do mesmo campo. Você acha que você vai conseguir convencer o elo estadual da rede de tudo isso que o senhor está dizendo? Eu espero que sim, porque as forças preponderantes em Minas Gerais, no campo da liderança política, são forças que têm experiência parlamentar e governativa, são forças que combinam ideário com certo pragmatismo e caminham mais para um campo da tolerância, da negociação, da moderação. Não vou citar nomes. O próprio pré-candidato eventual a prefeito é uma pessoa de quem eu gosto pessoalmente, tenho um apreço pessoal, é uma pessoa de grandes qualidades, mas nesse momento penso está tomado por uma pulsão que é a pulsão perigosa da onipotência. A vontade de poder, de ser prefeito, certamente com bons propósitos, mas está brigando com os fatos. Porque a rede deveria, pelo seu ideário, apoiar o governo atual, ainda que com reservas e críticas, porque o governo atual de Contagem é dos governos mais progressistas que essa cidade já teve, se é que não é o mais progressista, que é o primeiro governo, apesar da cidade ter sido governada pelo PCdoB 4 anos, pelo PT 8 anos, PSDB 8 ou 12 anos, é o primeiro governo que está indo de fato na vila e na favela e fazendo saneamento, drenagem pluvial, pavimentação de becos, iluminação com LED, levando o bem-estar a todos os lugares, universalizando a pré-escola. Está trabalhando nessa perspectiva da equidade, além de ter obra na cidade inteira e um enorme investimento para expandir a saúde e a educação. Não que outros governos não tenham feito coisas boas. Todo governo tem a sua contribuição e eu não sou dos tais de dizer que a história começa conosco. Isso é autoritário e é manipulação. Todos os governos em Contagem deram suas contribuições, mais ou menos numa área. Agora, este governo, comparativamente, a meu juízo, que já fui aqui secretário de Educação no passado, é o governo mais progressista, é o governo que está trabalhando mais amplamente em todas as frentes, da infraestrutura, da economia, da expansão das receitas e da renda, à distribuição de renda na forma de bem-estar social, com políticas públicas de saúde, de cuidado com a infância, de cuidado com o idoso, de urbanização de vilas e favelas, de macrodrenagem pluvial e assim por diante. Nenhum outro governo fez isso. Então, por que a rede aqui é oposição a esse governo? Se essa decisão for mantida, João, o senhor acha que a rede vai estar perdendo espaço, fazendo com que o senhor saia, por exemplo, da secretaria em Contagem, exatamente por essas questões? Não, eu não deixo a secretaria e pretendo não deixar a rede, a não ser que a rede não me queira. Se for essa decisão, que eu não acredito, ela vai ter que explicar, não é só para si própria, não. Ela vai ter que explicar para Minas Gerais inteira por que o candidato a governador, que ela convidou para ser candidato a governador, agora não serviria à rede. Eu tenho confiança que essa não é a posição preponderante. Eu penso que essa quase decisão foi tomada com base em muita desinformação, porque quando me comunicaram que eu deveria deixar o governo, eu sequer fui convidado para uma reunião para ser ouvido. Não tive a oportunidade de expor
o que eu penso, meu ponto de vista. Foi apenas um comunicado mesmo. Apenas um comunicado, portanto, uma decisão completamente autoritária, arrogante, inaceitável em um partido que é democrático. O Paulo Fernando, nosso ouvinte do bairro Cabral, em Contagem, os ouvintes do bairro Cabral vão dominar o mundo hoje aqui, inclusive, porque estão participando ativamente do Super N. Ele falou aqui, ô secretário, que ele quer ouvir ações, ouvir o seu relato a respeito de ações a favor de Contagem. Então, eu vou fazer duas perguntas aqui sobre obras especificamente na cidade de Contagem. A primeira, atendendo talvez até o Paulo Fernando, é o terminal de integração de ônibus que tem ali em frente ao shopping Contagem, que está sendo construído. Queria saber do senhor dos prazos de conclusão e em que pé estão as obras, e sobre a duplicação do viaduto do bairro Beatriz, que ali é um gargalo de trânsito terrível para o morador que, como eu, vive ali na região central de Contagem e precisa utilizar a Avenida João César de Oliveira, por exemplo, para chegar ao trabalho. Em que pé estão essas obras e qual o prazo de conclusão delas? Viaduto do Beatriz, a duplicação. Você que passa lá vê o ritmo acelerado das obras. Até meados desse ano, no mais tardar, essa duplicação estará totalmente concluída. Com isso, todos os moradores da região da sede e de todo o entorno da sede que tem que passar naquele atual gargalo viário, quando perdem pelo menos 45 minutos ali na fila para acessar a passagem pelo viaduto estreitado como hoje se encontra, isso irá acabar. Agora, ao morador do bairro Cabral, uma notícia muito interessante. Tão importante quanto o terminal de ônibus, que também terminaremos esse ano, as obras estão bem desenvolvidas, e mais importante do que o viaduto das Américas 1, que recentemente inauguramos, ligando o Cabral com o outro lado da Avenida Severino Ballesteros, nós começaremos agora, exatamente na primeira semana de fevereiro, as obras da duplicação do viaduto Américas 2, que transpõe a BR-040. Esse sim é um viaduto que vai resolver o problema viário e vai eliminar a angústia dos moradores da região do Cabral na Ressaca e de todos os moradores da grande região do Nacional, que ficam até 1h30 disputando vaga com as carretas da Ceasa para acessar o atual viaduto Américas 2 estreitado. Nós vamos duplicá-lo e essa obra será entregue no mês de junho desse ano ainda. É possível? É possível e fica certo que é só uma duplicação. Ao mesmo tempo, estamos lançando também na primeira semana de fevereiro agora, quem passar no final do Água Branca na Avenida Teleférico vai ver já o canteiro de obras montado, o viaduto novo do teleférico, que vai integrar a cidade industrial, o bairro industrial com a Ressaca em 10 minutos. Babita Camargos, Avenida Teleférico, Joaquim Gomes Cardoso e em seguida Severino Ballesteros. Faz parte do corredor de ônibus, então? Faz parte do corredor Ressaca Cidade Industrial e os ônibus vão chegar em via única de ônibus, lá da Praça do Trabalhador, no bairro industrial, Cidade Industrial, até o Shopping Ressaca em 10 minutos. Esse viaduto começa esse ano e termina este ano. Vamos lançá-lo agora, além da duplicação do viaduto da Ressaca, o viaduto da Ceasa, que também começa agora em fevereiro. Então, a região da Ressaca, 2 duplicações de viaduto e um viaduto novo. O terminal e logo após o terminal, obra que nós começaremos em abril, o famoso Parque do Sarandi, de 150 mil metros quadrados de área. No caso do corredor de ônibus, secretário, é algo parecido com o que o MOVE fez em Belo Horizonte? Os ônibus vão circular por faixas exclusivas, vão ter uma rapidez maior, o embarque vai ser feito, por exemplo, por portas à esquerda dos veículos. Como é que vai funcionar a coisa do corredor? Não, nós não teremos semelhante ao MOVE em Belo Horizonte. Nós teremos os terminais, que também é a lógica do MOVE, são 4 terminais. Um já termina agora, nós vamos inaugurar agora no mês de março o terminal da Petrolândia, com o viaduto já habilitado. Portanto, todos os ônibus radiais chegam até o terminal, com passagem única integrada, o passageiro muda, pega um ônibus menor e vai para o seu bairro, vai ser um conforto enorme. O terminal da Ressaca, que termina este ano, e 2 novos terminais que vamos começar este ano, mas terminar em 2021, que é o terminal Darcy Ribeiro na direção de Nova Contagem e o terminal da sede, todos de integração, com passagem única integrada. Agora, não temos, como em Belo Horizonte, aquela entrada elevada diretamente dentro do ônibus. Vai ser pela lateral direita, porém com os passeios já preparados e os postos de espera e coleta de passageiros com controle eletrônico num painel do tipo sala de situação,
do andamento de cada ônibus, levando em conta que o programa chamado Sistema Integrado de Mobilidade, ao criar os corredores Norte-Sul, Leste-Oeste e esse industrial Ressaca, e mais os viadutos e as trincheiras, todos os gargalos estão sendo eliminados, o que vai dar muito mais vazão, mais velocidade à circulação dos veículos, permitindo um controle, como temos hoje na sala de situação, na Transcom, do percurso de cada ônibus, do tempo em que cada ônibus vai chegar em cada ponto e assim por diante, e ouvindo também o cidadão, o morador, o usuário, para melhorar o sistema continuamente. Secretário, a gente está quase no fim já do Café com Política, mas ainda dá tempo de pedir para que o senhor faça uma análise deste primeiro ano de governo de Jair Bolsonaro. Bem, eu não votei em Bolsonaro, mas eu sou um democrata. Bolsonaro foi eleito pelo povo brasileiro, desejo a ele um bom governo e desejo a ele que respeite a Constituição e cumpra os mandamentos da democracia e do republicanismo. É inegável que o Bolsonaro conseguiu uma coisa muito importante: a reforma previdenciária. Fernando Henrique Cardoso não fez, Lula 1 não fez, Lula 2 não fez, Dilma não fez, Temer não fez. Foi feita, eu acho que é um benefício para o país, sim. Está com uma agenda positiva, reforma tributária, que bom. Reforma administrativa de Estado, que bom. Agora, debatendo com o Congresso Nacional. É verdade que essa reforma é muito mais uma reforma do próprio Congresso, pela liderança de Rodrigo Maia, o presidente da Câmara, do que do próprio Bolsonaro. Agora vem a agenda da preferência de Bolsonaro, a agenda da guerra, a agenda do ódio, a agenda do conflito. Bolsonaro é o gerador de crise no dia a dia. Ele governa pelas redes sociais. Ele quer manter a fidelidade de 30% que o apoiam em qualquer circunstância, contra outros 30% que não o apoiam em circunstância alguma, para ver se coopta, se conquista os intermediários 40%, com uma linguagem beligerante, uma linguagem grosseira, uma linguagem agressiva, uma linguagem guerreira. Ele inclusive ameaçou a sociedade civil caso acontecesse mobilização por descontentamento semelhante à do Chile, com a volta da ditadura, com a volta do ato institucional número 5. Bolsonaro não tem nenhum compromisso com a Constituição Democrática. Ele a cumpre porque o Brasil avançou, inclusive as Forças Armadas, que têm compromisso verdadeiro com a Constituição, apesar de terem praticado a ditadura militar, civil-militar no passado. Os controles de Estado, os contrapesos, como dizem os americanos, como o poder judiciário, o poder legislativo, as forças organizadas da sociedade civil, jamais permitirão um retrocesso antidemocrático, que é o empenho de Bolsonaro. Então, até agora o governo Bolsonaro se apresenta de modo completamente contraditório. A agenda econômica é positiva, só o sectarismo não reconheceria que ela é positiva, mas ele não tem política para emprego, ele não tem política para a juventude, ele não tem política educacional. O Ministério da Educação virou uma tribuna de sectários fazendo guerra ideológica perpétua o tempo inteiro. Faltam as políticas públicas fundamentais. Agora, é o primeiro ano, tempo ao tempo, sou da oposição, oposição democrática, não sectária. Tomara que ele reveja a posição de extremismo ideológico dele. Termino dizendo: a minha chapa ideal para o Brasil é o atual jovem de 34 anos, governador do Rio Grande do Sul do PSDB, com um grande governador, talvez o melhor governador dessa geração no Brasil inteiro, que é o governador Rui Costa da Bahia, do PT. Eu sou crítico do PT, mas eu gostaria muito de ver o governador jovem do Rio Grande do Sul com o melhor governador do Brasil, da Bahia, do PT, PSDB e PT, centro-direita, centro-esquerda e esquerda juntos, num pacto democrático reformista para conter a fúria da extrema-direita que não tem compromisso com a democracia no nosso Brasil. Esse é o meu sonho. Hora do bate-pronto. No Café com Política. No Café com Política. Hora do bate-pronto. Perguntas objetivas e respostas objetivas. Combinado, secretário? Combinado. Pacote de obras em Contagem. É o maior, não é só da região metropolitana, não. É o maior, inclusive, que de qualquer outra capital do Brasil, pelo que eu estou informado, inclusive de São Paulo nesse momento. Maior desafio da cidade. Saneamento básico e drenagem, macrodrenagem. Não se fez macrodrenagem em Contagem, inunda por todo lado. Nós estamos com mais de 30 obras, mas precisamos de fazer 100. Prefeito Alex de Freitas. Prefeito Alex de Freitas merece a confiança da população,
merece a reeleição, tem espírito público, visão de futuro, empenhou-se durante 2 anos e conseguiu todos os recursos que permitem agora esse enorme canteiro de obras e obras sociais em Contagem. Eleições em 2020, o senhor pretende disputar? 2020 não. 2020 eu continuo secretário de Obras e Serviços Urbanos, embora venha da educação, muito feliz com esse trabalho. Estou adorando. Governo Zema. Governo Zema, ele vai cumprir a reforma fiscal que ele prometeu. Espero que a Assembleia Legislativa compreenda isso. Tenho a impressão que ele vai conseguir pagar em dia os salários dos servidores. Tem bons propósitos na área da educação, mas ele precisa ter mais ousadia. Ele precisa chegar mais junto da sociedade civil, precisa ser mais reformista, menos contido e precisa cumprir uma promessa fundamental: acabar com a oligarquização dos privilégios nas altas burocracias de Estado que viraram castas com salários de ricos. Não vou entrar em detalhe, salários de ricos. Oligarquia não combina com democracia. Secretário de Obras e Serviços Urbanos de Contagem, João Batista Maris Guia, da Rede Sustentabilidade, foi o nosso convidado de hoje aqui no Café com Política. Obrigada, secretário, pela entrevista. Muito obrigado pela oportunidade.